Saúde em Foco, com Edmo Gabriel. Doutor Edmo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN Grandes Lagos. Uma ótima semana a todos. E hoje vamos para mais um tema super importante que certamente é motivo de dúvidas e precisa de bastante esclarecimento. Com certeza. Doutor Edmo, com certeza quem está nos ouvindo ou já pensou nisso ou já ouviu alguém falar algo do tipo: nossa, eu tô tão cansado, nossa, eu tô tão para baixo, devem ser os hormônios. E os hormônios, eles realmente são responsáveis pelo nosso humor, pela nossa disposição, pela nossa saúde mental, doutor Edmo? Olha, eu vou responder para você até de uma forma diferente. Nós estamos aqui, nesse momento, só estamos aqui ativos, acordados, dispostos, ainda que estejamos, obviamente, com um nível de cansaço que todo mundo tem, o seu nível de cansaço. Mas a gente só tem essa força para estar aqui trabalhando, para iniciar a semana. Estamos acordados, né? Cumprimos um ciclo dia e noite novamente nessa madrugada e vamos cumprir aí continuamente esse circuito graças aos hormônios. Então, a primeira coisa é dizer que o hormônio é vida. O hormônio ele é manutenção da vida, ele é um substrato para a vida. Claro que a gente, quando fala em hormônio, é tão divulgado essa questão da finalidade estética que a gente esquece que o hormônio, na verdade, ele é útil para tudo. Muitos dos nossos órgãos produzem hormônios. Eu vou citar hoje 4 hormônios que são essenciais à vida e as suas repercussões. E a gente precisa entender que quando há um desequilíbrio nesse trabalho dos hormônios, nós vamos ter sintomas, nós vamos ter complicações e muitas vezes a gente precisa solicitar ajuda médica para corrigir isso. Então você tem razão em dizer que cansaço é um dos grandes sinais de alerta de algum desequilíbrio hormonal que a gente pode estar tendo. Certo, então é sempre bom avaliar o contexto todo, mas sim, pode ser hormonal. E qual hormônio, qual hormônio falta que a gente começa a perceber esses sinais no corpo, doutor, no dia a dia? Eu trouxe eu vou falar de 4 hormônios aqui essenciais à nossa vida e que são bem conhecidos pelas pessoas e vocês vão ver o quanto que isso pode repercutir no nosso corpo. Eu vou começar falando da insulina. A insulina ela é produzida por um órgão do nosso corpo chamado pâncreas. Quando eu falo em insulina, eu tenho certeza que aquelas pessoas que são diabéticas já entenderam onde eu quero chegar. A insulina ela é um hormônio, portanto, produzido pelo pâncreas e tem como finalidade o metabolismo do açúcar no nosso corpo. Então, aqueles doces, aquelas massas, aquelas comidas gostosas, ricas em massas, em farinhas, em carboidrato que nós comemos, elas são dependentes desse metabolismo por parte da insulina. Quando a insulina não consegue desempenhar o seu papel de organizar esse fluxo do açúcar no nosso corpo, nós temos o que a gente chama de resistência à insulina, que hoje é motivo de inúmeras discussões, e dali surgiram as canetas emagrecedoras. Então, por que nós temos hoje inúmeras canetas emagrecedoras aí pelo mundo afora, e ainda vão surgir outras, e elas são realmente benéficas. Aqui não é uma crítica, não, ao contrário, é até um elogio à pesquisa que trouxe essas novidades para melhorar essa alteração da função da insulina, porque sem a função adequada da insulina, o nosso corpo não utiliza adequadamente o açúcar. Os nossos músculos ficam fracos, a nossa mente não funciona, então você tem uma repercussão física e mental. Além disso, nós engordamos mais quando a insulina não trabalha adequadamente. Quando existe essa questão da resistência à insulina, a gente agrega mais tecido gorduroso no corpo, seja nas vísceras, seja na barriga, seja no quadril. Então, é fundamental entender que esse hormônio participa da nossa vida física e mental. O segundo hormônio que eu quero trazer aqui, que ele está muito relacionado com essa questão do cansaço que você mencionou, é o hormônio da tireoide. O hormônio da tireoide, se ele estiver em níveis adequados no corpo, ele vai nos dar disposição, ele vai nos dar ativação da circulação, ele vai nos dar resistência ao dia a dia. Só que quando ele está deficitário,
nós temos cansaço, mal-estar, repercussões estéticas como queda de cabelo, oleosidade, pele ressecada. Nós vamos ter alterações neurológicas que impactam na vida, na saúde mental. Você se torna uma pessoa mais depressiva, mais isolada, mais embotada afetivamente. O que é isso? Aquela pessoa que resiste aos sentimentos, aquela pessoa que é difícil nos relacionamentos humanos. Então, o hormônio da tireoide está muito relacionado a essa questão da convivência social e desse sintoma, como você citou, do cansaço, da disposição física. O outro hormônio que eu quero destacar é no caso aí é feminino, dar um destaque para as mulheres, é o estrógeno. Principalmente quando a mulher está na menopausa, a gente sabe que há uma queda do estrógeno na circulação. E essa queda do estrógeno na circulação, ela é muito lesiva para a mulher, ela é muito maléfica para o corpo da mulher. A mulher passa a ter um risco cardiometabólico, de ter diabetes, de ter problemas cardíacos muito maior do que antes da menopausa. As alterações emocionais são muito evidentes, a mulher fica mais sensível, fica com alterações de humor, de sono, mudam coisas que eram padronizadas no corpo dela e que agora são desreguladas, como temperatura do corpo. Então ela começa a transpirar em excesso, às vezes até durante o sono. Ela fica assim com uma alteração de pele, de cabelo, que ela não gostaria de ter, então afeta a autoestima. Então, o estrógeno para a mulher também implica, quando ele é baixo, no caso da menopausa, implica numa mudança física e mental muito grande que precisa de uma abordagem personalizada e muitas vezes multidisciplinar. E, por fim, eu gostaria de falar de um hormônio que muitas vezes ele é dosado na circulação, em exames de check-up, mas nem sempre ele é tão interpretado da forma correta, que é o cortisol. O cortisol ele diz respeito a um hormônio produzido por uma glândula que fica próxima dos nossos rins, é uma glândula chamada adrenal. Então é uma glândula localizada sobre cada um dos nossos rins, que tem a função de produzir esse hormônio chamado cortisol. Esse é um hormônio de alerta. Certo. Por que ele é um hormônio de alerta? Porque quando ele sobe muito, indica que a pessoa está extremamente desequilibrada do ponto de vista metabólico. Ela não deve estar dormindo direito, ela não deve estar se alimentando direito, ela não está emocionalmente estável. Só que por que eu digo que talvez ainda ele seja mal interpretado ou incompletamente interpretado? Eu vi semana passada, por exemplo, uma jovem de 30 anos de idade que veio ao meu consultório, o cortisol dela é extremamente elevado e olha o que ela me disse. Eu sempre tive isso. Isso já é rotina do meu corpo. Mas você nunca fez uma abordagem para isso? Não, mas precisa. Aí eu disse para ela, se a gente não mudar, fizer uma intervenção agora, você envelhece mais rápido, você morre mais cedo e você vai ter problemas físicos e mentais mais precocemente. Aí ela levou um susto, porque até então parecia ser uma substância elevada no sangue dela, e isso não é inofensivo. Então, muita atenção também com o cortisol. Esses 4 hormônios precisam estar em total equilíbrio. Insulina, o cortisol, os hormônios da tireoide, como eu citei, são fundamentais. Aí a gente tem vários hormônios da tireoide, né, como eu falei. E o estrógeno, especificamente no caso das mulheres, que leva aí a esses modismos da beleza, de colocar chip, de colocar uma série de coisas sem muito critério. Então precisa de uma ajuda médica, uma abordagem multidisciplinar, muitas vezes um psicólogo, um médico, em cada um desses casos. E para cada um dos casos, esse hormônio é regulado de uma forma diferente, doutor? Exatamente. Cada um desses hormônios tem uma fonte específica de produção, tem um nivelamento adequado no sangue, sofre interferência de fatores que são específicos de cada órgão que produz, né? Um exemplo, para ficar menos técnico. Se a gente pensar, por exemplo, no cortisol. O cortisol é de uma glândula chamada adrenal, que está ali próximo do nosso rim. Se houver uma doença nessa glândula, um processo inflamatório, uma tumoração, um câncer, nós vamos ter uma mudança na produção desse hormônio. Mesma coisa estrógeno. Eu citei a fase da menopausa na mulher, mas muitas vezes a mulher pode até estar ainda em idade fértil, ainda não está na menopausa, e ter algum outro distúrbio de produção de estrógeno. Por exemplo, ovário policístico, eventualmente endometriose, alterações que ela precisa buscar ajuda especializada. A tireoide. Não é só a gente interpretar a tireoide como sendo algo, a pessoa está muito estressada, muito cansada, a tireoide parou de funcionar. Será que essa pessoa não tem uma tumoração, não tem um nódulo na tireoide? Ela fez um exame específico para
analisar a saúde da tireoide. Então, a gente não pode fazer interpretações superficiais desses hormônios e precisa, portanto, investigar os órgãos relacionados à produção. O pâncreas, por exemplo, ele pode ter uma inflamação, ou porque a pessoa é diabética, ou porque ela ingere muita bebida alcoólica, por exemplo, e isso causar uma mudança na produção de insulina. Não precisa ser só diabético para ter alteração da insulina. Pode ser um não diabético que ingira muita bebida alcoólica e desenvolve uma pancreatite, por exemplo. Então, a gente tem que ter um olhar holístico, integrativo, global, mas entender que esses hormônios são representativos da vida. Eles precisam ser dosados periodicamente. Em alguns momentos, há suplementação específica para isso, com orientação de um médico especialista. Existem fatores alimentares que podem ser corrigidos para melhorar a produção hormonal, isso é muito importante. Nós temos alimentos que podem ser substratos, ou seja, podem ser um pré-requisito para o organismo produzir mais aquele tipo de hormônio, para produzir mais estrógeno, para produzir mais insulina, mais hormônio tiroidiano, e assim a pessoa vai regulando melhor a sua vida. A gente teve uma queda aí na ligação com o Dr. Edmo, mas já vamos ligar para ele novamente, porque tem uma pergunta de uma ouvinte aqui. A Cláudia quer saber se ela fez tratamento para regular os hormônios, ela vai ter que tratar para o resto da vida. Então, a gente vai tirar essa dúvida com o Dr. Edmo no Saúde em Foco. Inclusive, se você ligou o seu rádio agora e perdeu a conversa, estamos falando de como os hormônios, né, são importantes aí na nossa vida. O Dr. Edmo está na linha novamente, a gente vai retomar. A ligação caiu, Carol. Perdão. Não, de forma alguma. Eu estava só acrescentando que a atividade física, era isso que eu queria colocar por fim. Por que ela é importante para a nossa vida? Não é só a questão da proteção cardiovascular, da questão de você ter relaxamento muscular. É para organizar melhor nossa função hormonal também. Sim. Quando a gente faz atividade física, nós estamos estimulando os nossos órgãos produtores de hormônios a trabalhar de forma mais equilibrada. Por isso que a gente prega no dia a dia, faça algum tipo de atividade física de forma regrada. Não é só emagrecer, não é só dormir melhor, é você manter os seus hormônios estáveis. E não adianta você ter fases hormonais boas e fases hormonais que te desequilibram, porque é aí que vem as doenças. As doenças muitas vezes derivam dessas fases hormonais onde a gente está deficitário. Certo. Doutora Cláudia mandou uma pergunta aqui, inclusive quem quiser enviar perguntas também para os nossos especialistas, nosso WhatsApp é o 17 99134 1959. Ela disse que recente fez tratamento para regular o cortisol e quer saber se esse hormônio pode voltar a ficar desregulado e ela vai ter que tratar pelo resto da vida, ou fazendo o tratamento por uma vez, já vai resolver o problema. Muito obrigado pela participação da Cláudia, excelente pergunta. Não é um único momento de tratamento, Cláudia. Você vai ter que realmente, primeiro, entender que o cortisol a correção do cortisol começa com mudança do estilo de vida. Então, se é uma coisa que você vai ter que fazer daqui para frente, inevitavelmente é mudar seu estilo de vida. O que é mudar estilo de vida? Como que é a qualidade do sono? Não está legal, tem que buscar mecanismos para melhorar. Como é que está o padrão alimentar do dia a dia? Como é que está o ritmo de atividade física? Como é que está o gerenciamento do seu estresse no trabalho e na sua casa? Começa por aí. Em segundo lugar, alguns medicamentos talvez tenham que ser utilizados para tratar essas questões. Você está muito desequilibrada do ponto de vista do estresse. Precisa, às vezes, tomar durante um período um antidepressivo e um ansiolítico. Se você tiver, por exemplo, algum problema físico que está levando à alteração do cortisol, então você tem, de repente, uma doença em atividade, seja ela qual for, que leva a um estresse interno do corpo. Precisa tratar essa doença de uma forma mais contundente. Aí, como consequência, o cortisol cede. Então, você não vai se restringir a um único momento de tratamento. Você vai ter que acompanhar periodicamente. Nessa fase crítica, a cada 6 meses é interessante dosar esse cortisol no sangue para ver se ele se mantém no nível adequado. Maravilha. E tem mais uma pergunta aqui, doutor. A Glória Taide perguntou se a queda de cabelo tem a ver com os hormônios desregulados. O senhor disse que tem, né? Você falou... Com certeza. Excelente pergunta da Glória, Carol. Principalmente nas mulheres. As mulheres, elas têm, diferentemente dos homens, maior oscilação hormonal. Por quê? A mulher tem primeira menstruação
depois a mulher geralmente engravida. Se ela não engravida, mesmo não engravidando, ela passa pelo ciclo da fertilidade durante muitos anos e depois, inevitavelmente, ela vive a fase chamada menopausa. Tudo isso é muita oscilação hormonal. Essas mudanças hormonais da parte feminina dos estrógenos também repercutem nos hormônios tiroidianos. É muito frequente mulher com hipotiroidismo. Se a gente associar a queda do hormônio estrogênico com a queda do hormônio tiroidiano nas mulheres, isso vai concorrer para que elas tenham intestino mais ressecado, queda de cabelo, pele seca, vão reter peso ou líquido, então elas vão se sentir mais gordas e não estão, na verdade, necessariamente gordinhas, estão com retenção líquida. E imagine o impacto para a parte emocional que isso gera. A roupa não serve, não se sente mais feliz com o próprio corpo. Então, é muito séria essa questão, principalmente no universo feminino. Excelente. Muito obrigada, doutor, por tirar as nossas dúvidas. Realmente, quando a gente fala de hormônio, é algo muito complexo, é extenso e é preciso cuidar disso. Só para a gente finalizar rapidamente, de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer esses exames hormonais para saber se está tudo ok? Ou só quando algo não está bem, doutor, a gente procura? Olha, a parte dos hormônios, como há uma variabilidade muito grande, ou seja, eles podem variar de um dia para o outro de uma forma muito significativa. É interessante, a cada 3 meses, pelo menos, fazer a dosagem de hormônios, como eu citei. Principalmente naquelas pessoas mais sensíveis, mulheres na menopausa, pessoas com uma idade mais avançada, pessoas que têm algum problema de saúde, como ovário policístico, endometriose, algum câncer em atividade, dosar os hormônios a cada 3 meses, no mínimo. E naquelas pessoas onde estiver mais estável, aí você pode fazer uma vez a cada 6 meses. Maravilha. Vou acrescentar aqui, por fim, que a vitamina D precisaria ser dosada também com essa periodicidade, porque hoje ela é considerada um hormônio também. Ah, legal. Interfere na função de outros órgãos. Então, seria o 5º hormônio para deixar aqui em alerta e a gente não subestimar a sua dosagem periódica. Perfeito. Doutor Edmo, muito obrigada, uma boa semana para o senhor e até segunda-feira que vem. Muito obrigado, Carol. Obrigado a todos os nossos ouvintes, os que participaram conosco. Uma ótima semana com níveis hormonais bons